Oi, e aí? Vamos lá? Pessoal, estamos começando aqui agora um curso de microbiologia. Sim, vamos começar um curso de microbiologia. Microbiologia. O que a microbiologia estuda? Bom, é um pouco óbvio assim, né? Pelo próprio nome, para variar, né? Biologia, o estudo dos seres vivos, biovida, e micro, de seres microscópicos, estudo de seres microscópicos. Nessas aulas aqui nós vamos dar um enfoque principalmente a seres microscópicos que têm importância na área médica, né? Seres que possam causar doenças, que sejam patogênicos, né? Mas é sempre importante lembrar que nem todo micro-organismo necessariamente causa doenças, né? Tem os micro-organismos de vida livre, que são importantes do ponto de vista ecológico, né? Como bactérias que participam dos ciclos biogeoquímicos, o do nitrogênio, por exemplo, né? Também há micro-organismos que são importantes na indústria alimentícia, né? Por exemplo, as bactérias que ajudam na produção de iogurte, de queijo, de coalhada, ou fungos que são utilizados na produção de bebidas alcoólicas ou na fermentação para a produção de pães, né? Para a produção de pães. Mas como eu disse, aqui a gente vai ter um enfoque mais voltado, né, para os seres que causam doenças que afetam o ser humano, tá? Fazendo uma classificação para iniciar o curso, né, nós vamos falar que temos, dentre os possíveis causadores de doenças, os micro-organismos, vírus, mas lembra que vírus são seres acelulares, eles não têm nem estrutura celular. E por isso eles são até um problema dentro da biologia, né? Alguns autores discutem se eles realmente são seres vivos ou não, né? Mas é fato que são micro-organismos que causam doenças ao ser humano. Então falaremos de vírus em um determinado momento, né, desse curso de microbiologia. Agora, considerando os seres celulares, os seres constituídos de células. Os seres constituídos de células são divididos em procariontes e eucariontes. Você lembra o que são procariontes e eucariontes? Se não perca. Aqui no nosso canal nós temos uma aula introdutória no curso de citologia. Na primeira aula, justamente eu abordo isso. O que são procariontes e o que são eucariontes. Mas rapidamente vou lembrar aqui com você que procariontes são aqueles seres que anterior, cário, núcleo, ou seja, surgiram antes de existir núcleo, então são seres que não possuem núcleo organizado, porque não tem envelope nuclear, não tem carioteca, o material genético fica disperso no citoplasma. Além disso, também os procariontes não possuem organelas membranosas, organelas feitas de membrana. Por exemplo, retículo endoplasmático liso, rugoso, complexo de Golgi, lisossomos, mitocôndrias, cloroplastos no caso de células vegetais, né? Cloroplastos no caso das células vegetais. Então, procariontes não têm núcleo, nem organelas membranosas. O que tem num procarioto, então? Veremos daqui a pouquinho eu vou descrever para você uma célula de bactéria. Aliás, bactérias, temos também aqui no nosso canal. Nossa, nosso canal tem de um tudo, né? Aqui no nosso canal nós temos um vídeo falando das bactérias, né, contextualizando historicamente, cientificamente, a importância das bactérias e a descoberta das bactérias e como elas influenciaram até, né, a história da humanidade. Então, assista esse vídeo aí que vai ajudar. É um vídeo sobre as bactérias, mas bactérias são um exemplo clássico de procariontes. Além das bactérias, dentre os procariontes também existem as arquibactérias ou arqueobactérias, né, que geralmente são seres extremófilos, que vivem em condições extremas, né, condições de altas temperaturas, altíssima salinidade, né, então altas concentrações de metano, são condições muito extremas que não ocorrem no interior do nosso organismo, por isso, dentre as arquibactérias, nós não encontraremos seres que causam doenças
aos seres humanos, tá? Então, estou destacando, o que eu estou pondo, o asterisco aqui e sublinhando de amarelo, são seres que serão alvo dos nossos estudos aqui de microbiologia. Então, estou falando ali vírus, estou destacando aqui as bactérias, estou destacando as bactérias hoje, daqui a pouquinho vou falar das bactérias, tá? E dentre as células eucariontes, quem são os eucariontes? Os eucariontes são seres que, ao contrário dos procariontes, possuem um núcleo cário, núcleo de verdade, um núcleo de verdade, ou seja, o material genético está envolto pela carioteca, está envolto pelo envelope nuclear, né? E além disso, possuem organelas membranosas, retículo endoplasmático liso, rugoso, complexo Golgiense, por aí vai, né? Assista o vídeo que a gente tem aí sobre os tipos de células, né? Então, os eucariontes. Dentre os eucariontes, nós destacamos os protozoários, fungos, os animais, algas e plantas. Só que dentro aqui da microbiologia, dentre esses seres, quem são microscópicos? Os protozoários. Protozoários são microscópicos, tá? Eles são seres unicelulares, constituídos de uma única célula, mas já é uma célula eucarionte, ao contrário das bactérias, aqui é uma célula eucarionte, tá? Nem todo protozoário causa doenças aos seres humanos, mas tem alguns de importância médica. Por exemplo, o plasmódio, que causa malária, Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas, tá? Então, falaremos de protozoários, é claro que falaremos de protozoários, tá? Fungos, sim, os fungos. Fungos são seres microscópicos. Dentre os fungos a gente pode destacar, por exemplo, aqueles fermentadores, como eu comentei no começo, que podem ser úteis para a produção de pão, de vinho, mas alguns fungos causam doenças também. Algumas espécies de fungos causam doenças, são as chamadas micoses. Professor, micose, né? Doença de pele. Não necessariamente, não faça essa confusão, tá? Micos significa fungo, tá? Doença de pele é uma dermatose. É que algumas dermatoses são causadas por fungos. Algumas doenças de pele são causadas por fungos. Por exemplo, o pé de atleta, o famoso pé de atleta ou frieira. Mas nem toda doença na pele necessariamente tem um fungo como agente causador, tá? E nem todo fungo que causa doença necessariamente se instala na pele. Tem micoses que podem atingir, por exemplo, o pulmão, tá? Então falaremos dos fungos. Dentre os animais, a maioria dos animais também são eucariotos, tá? Animais são eucariotos, mas os animais geralmente são maiores, são visíveis a olho nu, né? Mas um certo grupo dos vermes, em determinado momento, principalmente da fase de vida, podem ser microscópicos. Os vermes também chamados de eumintos. Os eumintos, plateumintos, nematelmintos ou nematóides, falaremos deles também, tá? Falaremos deles também dentro da microbiologia. Temos as algas que podem ser unicelulares, microscópicas ou multicelulares, mas aqui são de menor importância. No caso de doenças para os seres humanos, a gente não vai falar de algas, assim como também não falaremos de plantas, tá? Plantas são seres eucariontes também, mas são multicelulares, são grandes, são visíveis a olho nu, tá? Então eles não têm importância. Então, de novo, tá? Esse nosso curso, que está começando agora, nesse nosso curso nós falaremos de vírus, falaremos de bactérias, de protozoários, de fungos e eumintos, tá? Então acompanhe, a gente continua agora, essa aula, ainda dentro dessa aula, falando das bactérias. Vamos começar falando das bactérias, tá? Então, vou sair de cena para apagar essa nossa lousa mágica e começar o estudo das bactérias. Até mais! Olá pessoal, estamos de volta aqui para falar da estrutura geral de uma bactéria, usando como modelo esse nosso grande
bacilo, né? Olha que bacilo enorme, é literalmente um bacilão, né? Maior bacilão esse. Ó, aqui nós temos legenda destacando as principais estruturas da bactéria, as principais. Mas já vou começar logo destacando, dando importância maior a três, que sempre estarão presentes em todas as bactérias, aliás, toda célula, né? Toda célula procarionte ou eucarionte, toda célula sempre tem o quê? Ó, essa que eu estou reforçando aqui, que é a membrana plasmática. A membrana plasmática, também conhecida como plasma-lema. É aquela bicamada de fosfolipídios, tem aqui na bactéria, toda bactéria terá, tá? Toda bactéria terá membrana plasmática. Por isso estou sublinhando em verde que toda bactéria tem. Que mais toda bactéria vai ter? Toda bactéria vai ter citoplasma. Citoplasma, que é o espaço aqui delimitado, no caso de uma célula procarionte, que é esse aqui, né? Que é esse espaço delimitado pela membrana plasmática, preenchido por um gel, e onde fica o material genético e os ribossomos, né? E os ribossomos, aliás, ribossomo. Toda célula tem ribossomo, então toda bactéria tem ribossomo também. Todas as bactérias têm ribossomos. Todas as bactérias têm ribossomos e todas as bactérias têm material genético, né? Material genético, no caso aqui, tá como nucleóide. Nucleóide, lembra? Nucleóide é que parece núcleo, mas não é exatamente um núcleo, porque não tem, né, carioteca, não tem aquela membrana separando o material genético do resto da célula, tá? Então, nucleóide é onde está o material genético, onde está o DNA da bactéria, tá? É o DNA da bactéria. Agora, há várias outras estruturas aqui que eu vou descrever agora que podem ou não estar presentes. Podem ou não estar presentes dependendo do tipo de bactéria, né? Por exemplo, parede celular. Parede celular. A grande maioria das bactérias possui parede celular, que é importante, né? Que mantém a forma da bactéria. A parede celular mantém o formato da bactéria e também mantém a estabilidade, né? Evita que ela sofra com problemas de osmose que poderiam causar o rompimento da mesma, né? Entrada excessiva de água, por exemplo, poderia causar o rompimento se ela estiver no meio hipotônico. Então, algumas bactérias, ou melhor, a maioria das bactérias possui parede celular, tá? Algumas exceções podem não ter, mas a maioria tem parede celular, que é essa que está aqui em vermelho no nosso esquema, tá? Ó, em vermelho é a parede celular. Detalhe, quando falamos em parede celular, o que vem à sua cabeça? Célula vegetal, celulose, certo? Não necessariamente, tá? Aqui a gente tem uma célula procarionte, é uma célula de bactéria, tem uma parede celular e não é feita de celulose. É feita principalmente de peptídeo-glicanos, né? Peptídeo-glicanos, que, como diz o nome, são peptídeos associados a glicídios, né? Dentre estes destacam-se muito a mureína. Olha que interessante esse nome, mureína. Mureína te lembra o quê? Muro, vem de muros, que significa parede. Então a parede celular das bactérias está presente em quase todas, é feita de peptídeo-glicano, tá? Peptídeo-glicanos. Externamente essa parede, em algumas bactérias pode existir uma cápsula. Falaremos dessa cápsula mais adiante, é importante, né?
falar dessa cápsula, da estrutura dela, até porque essa cápsula tem relação com a capacidade de infecção ou não de certas bactérias, tá? Então a cápsula, isso que está em amarelo, isso que aparece em amarelo aqui no nosso esquema, tá? No que diz respeito ao material genético, eu falei que aqui no nucleóide está o DNA, que é um cromossomo circular, mas muitas bactérias, de novo, não todas, mas muitas bactérias podem ter o plasmídeo. O que é o plasmídeo? É uma molécula menor de DNA circular e que contém alguns genes que podem conferir certas capacidades a algumas bactérias, por exemplo, resistência a certos antibióticos ou capacidade de degradar certos açúcares, e que elas podem eventualmente trocar entre si. Elas podem fazer uma troca de material genético. É algo muito próximo, é quase que seria, né, um sexo. Não exatamente sexo, mas é uma reprodução em que há mistura de material genético que, aliás, pode ocorrer através do pilus. Pilus é essa estrutura aqui assim, ó, através do qual, né, uma bactéria se conecta a outra, uma bactéria pareia conecta na outra, e no interior do pilus vai passar uma cópia, né, a bactéria duplica esse plasmídio e passa uma cópia do plasmídio de uma para outra. Pilus. Pilus. 2 ou mais, pili. O plural é pili, o singular é pilus. É meio estranho, mas é que é latim. É assim mesmo, tá? É assim mesmo. Então isso aqui é um pilus, através do qual a bactéria pode trocar plasmídios, pode trocar material genético, né? Outra coisa aqui, ó, você está vendo? Essa bactéria aqui com um flagelo bem legal, bem destacado aqui. Flagelo importante na locomoção da bactéria, né? A bactéria usa o flagelo para se locomover, para se mover no meio, né? Então ela usa um flagelo. Flagelo que é bem longo, é bem comprido, ao contrário das fímbrias. Tá vendo aqui, ó? Fímbrias são essas estruturas que são um pouco mais curtas que os flagelos, né? E muito mais numerosas. Essas fímbrias, para que servem as fímbrias? Estão relacionadas também com movimentação, mas principalmente com a aderência das bactérias ao meio onde elas se reproduzem, e isso também pode estar relacionado com a capacidade de infecção de certas bactérias, né? Então ter ou não ter as fímbrias e mais ou menos fímbrias, né? Assim como também a adesão entre elas, tanto para se manterem unidas, para formar, né, uma espécie de microfilme, e também naquele momento de fazer troca de material genético, quando se unem ali, né, o pilus de uma. Então é como se usasse as fímbrias como braços para agarrar, né? E imagine que a bactéria que tem o pilus seria a bactéria macho, o pilus então seria algo que você pensou aí, que ela usa para passar o material genético para outra, tá? Ribossomo, eu falei que toda bactéria tem, eu já comentei. Ribossomo, você lembra bem, que é aquela organela que faz síntese proteica. Os ribossomos das bactérias são diferenciados, tá? Têm a mesma função que os nossos ribossomos, mas eles são um pouco menores e têm uma estrutura um pouco diferente dos ribossomos das células eucariontes, tá? Então, ó, tá aqui o esquema com todas as estruturas, tá? De novo, destaque para a membrana plasmática, que presente em todas, né? O material genético na forma de nucleóide, tá? Ribossomos e citoplasma. Agora, as outras estruturas podem ou não estar presentes dependendo do tipo de bactéria, né? Mas como eu falei, a maioria vai ter uma parede celular, a maioria vai ter flagelo, né? Então, tudo isso depende do tipo de bactéria. Beleza? Agora eu vou sair de cena, né? E a gente precisa trocar a lousa mágica para abordar outras coisas.
Olá pessoal, estou de volta aqui com a nossa lousa mágica, agora para comentar, para fazer uma classificação das bactérias quanto à forma e o arranjo, né? Quanto à forma e o arranjo. Quanto à forma, as bactérias, a forma primordial, né? A forma que elas têm quando vistas isoladas, elas podem ser cocos, bacilos, cocobacilo, vibrião e espiroqueta. Nós vamos ver esses 5 tipos, tá? Mas nessa primeira lousa aqui sobre a forma e o arranjo, eu vou começar falando dos cocos, do bacilo e do cocobacilo, tá? Do cocobacilo. Ó, então vem comigo. Forma. Cocos. Cocos. Adivinha que língua é essa? Acertou, é grego. Cocos vem do grego, que significa semente, né, ou frutificação, né? E lembra um grão, né, um grão redondinho, é algo redondo, esférico, né? Geralmente, em biologia sempre tem exceções, às vezes pode ser um pouco mais ovalado, um pouco mais achatado, né? Mas geralmente mais para esférico a gente chama de cocos, tá? Chamamos de cocos. Agora, os cocos, quando se dividem e se mantêm separados e isolados, são cocos mesmo, né? É um cocos, um outro cocos, separados. Agora, às vezes, ocorre deles se dividirem e se manterem unidos em grupos de dois. Isso a depender da espécie, de certas condições, né? Em grupos de 2, do grego diplococos. Diplococos, tá? Você tá vendo, ó? Dois cocos unidinhos assim, diplococos. Se dividem 2 vezes, mas se mantêm unidos em grupos de 4. 4, tétrade. Isso aqui é uma tétrade, né? 4 cocos juntinhos. Quando se dividem, né, e se mantêm unidas em até 8 células, né, 8 indivíduos, a gente chama de sarcina. Sarcina, que vem do grego pacote, porque lembra algo que tivesse empacotadinho, é como se fosse um fardo, um pacotinho, né, literalmente. Então a sarcina é esse arranjo aqui, tá? Quando se dividem e se mantêm unidas, mas formando uma linha assim que lembra uma corrente. Adivinha como é que fala corrente em grego? Streptococcus. Streptococcus, quando tem essa forma aqui de cocos e esse arranjo na forma de uma corrente, né? Quando se dividem em múltiplos planos, e quando vistas ao microscópio, dão a impressão, lembra o que para você? Isso aqui lembra um cachinho? Cachinho de uva. Cacho em grego estáfilo. Staphylococcus, tá? Então esse aqui é Staphylococcus. Agora, essa representação que a gente tem aqui, nós pegamos, né, isolados os arranjos, né? Peguei um arranjo de diplococcus só, uma tétrade só, uma sarcínia, um streptococcus, um staphylococcus, né? Um arranjo do tipo staphylococcus. Mas fica esperto, né? Porque quando visto ao microscópio, dependendo da preparação, é claro que não vai ficar exatamente bonitinho, por exemplo, assim. Pode acontecer de um streptococcus, de repente soltar da correntinha, soltar justamente 2 indivíduos. Aí você vai falar, professor, mas isso aqui é um diplococcus ou um streptococcus? Aí você vai pela maioria, tá? Pela maioria dos indivíduos que tem na imagem a microscopia, né? Então, vai até passar uma imagem aí para você, ó, uma imagem de microscopia. Não é um desenho como esse que está na luz, é uma microscopia de cocos, tá vendo aí? De diplococcus,
Diplococcus, tá? Uma tétrade, uma sarcina, o Streptococcus, e veja que às vezes no meio pode ter, né, 2 separados, né? E Staphylococcus, beleza? Se liga então. Agora, bacilo é quando tem essa forma aqui, ó. Bacilo vem do grego que significa bastão, bastonete, bastão, bacilo. Bacilo é a forma. Agora, bacilo, assim como os cocos, podem se dividir, se separarem, né? Quando se mantêm separados, são só bacilos mesmo. Agora, se mantêm unidos em grupos de 2, é aquela mesma lógica que a gente usou ali para a classificação dos cocos. Diplo, bacilo, né? Diplo porque são 2 e bacilo porque tem esse formato, né? O bacilo também pode, né, se dividir e se manter unido em longas cadeias. Olha, aqui lembra ainda mais, né, uma correntinha mesmo, né? Ó. Esse é o streptobacilo, lembra? Strepto, corrente, ó. Streptococcus, uma corrente de cocos, aqui uma corrente de bacilos, né? E ainda quanto à forma, tem o cocobacilo. O cocobacilo é uma forma que fica, como você vê pelo próprio nome, né, entre a forma de coco e de bacilo. Né? Esse formato aqui que fica meio difícil de definir, tá? Agora, ó, de novo, essa classificação que a gente acabou de fazer aqui, se baseando na forma e nos possíveis arranjos, tá? Isso aqui não é nome de espécie, nem aqui, nem aqui. Professor, mas eu já ouvi falar de bacillum. Bacillum é latim. Aí é uma espécie cuja denominação, cujo nome da espécie, do gênero, né, se baseou justamente na forma principal que ela tem, por isso bacillum, aí é latim, tá? Mas bacilo é só a forma, assim como cocos é só a forma, tá bom? E agora eu vou sair de cena para fazer outra lousa aqui, tá bom? Oi pessoal, estamos de volta aqui com a nossa lousa mágica, continuando aquela nossa classificação das bactérias, levando em consideração forma e arranjo, né? Só que agora, na verdade, eu só vou falar de forma. Por quê? Anteriormente, agora há pouco, eu falei do bacilo e do coccus, que são formas distintas e podem ter arranjos diferentes. Agora, eu vou falar de 3 tipos, vou falar do vibrião, do espirilo e da espiroqueta, que são sempre indivíduos únicos, são sempre solitários. Então aqui não tem um arranjo, aqui só tem a forma. A gente só tem a classificação quanto à forma da célula, né? No caso aqui, ó, o vibrião, que é como se fosse um bacilo mais encurvado, lembra assim levemente uma vírgula, daí o nome vibrião, tá? Vibrião, esse tipo aqui, né? O espirilo e a espiroqueta, como você vê, são meio parecidos, né? Porque eles têm um formato que lembra uma espiral, daí no nome, né? Espirilo, espiroqueta, né? Então qual a diferença entre eles? Espirilo tem uma estrutura mais rígida, já espiroqueta tem uma estrutura mais flexível, tá? E quanto à forma de locomoção, sim, essas bactérias têm meio de locomoção próprio. O espirilo, através de flagelos, que vão girar como se fossem hélices, permitindo com que o espirilo se desloque no meio, né? A espiroqueta também se desloca, só que através de filamentos que partem de todo o corpo, são como se fossem cílios, né? São filamentos mais curtos, vários, e ela vai rodando também, então ela também é capaz de se mover, tá? Então aqui a classificação, como eu disse, não considera o tipo de arranjo, só o tipo de forma. Temos vibrião, espirilo, o espirilo com flagelo, e a espiroqueta. Falou? É isso aí então, pessoal. Valeu, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.